Muito bem. Bom, chegamos em dezembro, meu mês favorito do ano, talvez pelo Natal, muito provavelmente pelo Natal, eu amo o Natal. Então, a gente tem algumas reflexões para fazer nesse mês de dezembro. O mês de dezembro, ele é um mês interessante. Ele é um mês onde a gente vive no passado. Porque todos nós, invariavelmente, olhamos para o nosso ano e pensamos tudo aquilo que a gente fez. A gente faz um balanço do nosso ano. Ontem nós tivemos o encontro da liderança da igreja, onde a gente fez o balanço de tudo aquilo que a gente fez nesse ano. Avaliamos como foram os nossos planos, o que foi um sucesso, o que não foi, o que poderia ter sido feito de outra maneira, o que poderia ser feito de outra forma melhor. Nas empresas, muitas delas estão fechando seu ano. Você, com certeza, para em algum momento e pensa, né? Nossa, já é dezembro, como foi esse ano? E você vai viver um pouquinho no passado. Dezembro também é um mês de viver no futuro. Porque a gente, em dezembro, começa a planejar como vai ser o próximo ano. Ano que vem eu tenho que fazer isso, ano que vem eu tenho que fazer aquilo, ano que vem eu tenho que fazer aquilo outro. Todo mundo começa com ano que vem eu tenho que fazer exercício. Eu tenho certeza que todo mundo começa com ano que vem eu tenho que fazer exercício. Mas vai passar por outras coisas, né? Estudar um pouco mais, se dedicar mais à igreja, participar de alguma coisa. Todo mundo vive um pouco no futuro pensando como vai ser 2025. Mas isso não pode tirar da gente a oportunidade de viver dezembro. Dezembro é um mês inteiro, 30 dias, 31 dias, como todos os outros. E às vezes a gente perde muito tempo pensando no passado, pensando no futuro e pouco aproveitando esse mês. Ele é um mês importante, ele é um mês cheio de significado e que precisa ser experimentado por nós. E o Natal, que vai acontecer dentro desse mês, ele é talvez a festa mais importante, junto com a Páscoa, de toda a igreja. Eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, mas o Natal é uma data comercial. Mas Jesus nem nasceu em dezembro. Mas... E vai falar um monte de coisa. É verdade, às vezes o Natal se tornou uma data comercial. A gente já começa a ver, do meio de novembro, a farra de compra, de compra, de compra, de compra. É possível que Jesus nem tenha nascido em dezembro. Tudo indica que ele nasceu ali perto de agosto. Mas e daí? Fazem 2000 anos que a gente celebra em dezembro, e o mundo todo entendeu que dezembro é o mês em que os cristãos, no mundo todo, celebram o nascimento do Salvador dos cristãos. Por que é que eu e você vamos perder a oportunidade de anunciar para o mundo que o nosso Salvador nasceu só porque é uma data comercial, só porque alguém usa ela errado, só porque fazem festa, só porque nada disso importa? Assim como a Páscoa é uma oportunidade única, em que absolutamente o mundo todo olha para nós e diz, eles estão comemorando alguma coisa. O que eles estão comemorando? Que oportunidade para a gente falar o que nós estamos comemorando. Se o Natal no mundo se tornou uma data comercial, se o Natal no mundo se tornou um tempo de festa pagã, se o Natal no mundo se tornou um momento de consumo, de brincadeira, de se embriagar, de perder a linha, de fazer coisas erradas, nada disso importa. O Natal significa o nascimento. Em qualquer língua, se você pegar em espanhol, em alemão, em inglês, todas elas vão indicar que Cristo nasceu. É a nossa oportunidade de usar isso a nosso favor para testemunhar que Cristo nasceu, e Ele nasceu de verdade. Se foi em agosto, se foi em setembro, se foi em dezembro, isso não faz diferença nenhuma, Ele nasceu. E como Ele nasceu, está na palavra de Deus, e isso é exato e é perfeito. Ele nasceu como está escrito, e Ele viveu como está escrito, e Ele morreu numa cruz como está escrito, e Ele ressuscitou no terceiro dia como está escrito, para salvar esse mundo. É a nossa oportunidade de contar e cantar exatamente isso, que Cristo veio para esse mundo para salvá-lo. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. São poucas. É só no Natal e na Páscoa que a gente consegue fazer isso. Fazer o mundo todo olhar para a gente. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. E pensando nisso,
nós vamos fazer algumas reflexões a respeito do Natal. A gente, nas próximas semanas, vai meditar acerca da importância do Natal e de detalhes e elementos que compõem esse Natal. E nessa noite eu queria ler com vocês um texto que aparentemente, provavelmente, não tem nada a ver com o Natal, mas vai falar muito sobre ele. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Conhecida a parábola das virgens. Eu queria ler com vocês nessa noite. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão apagando. Mas elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleos para vocês. E saíram elas para comprar o óleo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não te conheço, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Muito bem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que foi lida. Pedimos graça, Pai, pedimos entendimento para que a tua palavra faça morada em nossos corações e transforme as nossas vidas de forma que nós possamos compreendê-la, mas acima de tudo, que nós possamos vivê-la em nossas vidas, Pai. Rendemos este culto e essa mensagem a ti, faça como desejado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram, vocês já imaginaram, como que alguém no Antigo Testamento era salvo? Já parou para pensar nisso? Como que alguém era salvo no Antigo Testamento? Já se perguntou? Ou nunca passou pela sua cabeça? Muitos de vocês provavelmente vão pensar no seguinte: bom, eles eram salvos porque eles eram Israel. Eles eram o povo de Deus. Portanto, eles eram salvos. Não é por isso. Porque muita gente de Israel se perdeu. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que a maioria se perdeu. Se tornaram idólatras, se esqueceram de Deus, abandonaram o Senhor, mentiram, roubaram, mataram, traíram. Não é por ser membro de Israel que você é salvo. Inclusive porque muita gente que não era de Israel, a Bíblia narra que foi salva. Então não é possível que você seja salvo no Antigo Testamento porque você pertencia a Israel. Então você pode pensar o seguinte: eles eram salvos pela lei. Quem obedecia a lei era salvo. Mas Paulo em Romanos 8 vai dizer para a gente que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu cumprir a lei. Aliás, ele diz o seguinte, em Romanos 8: a lei nunca foi capaz de nos salvar, porque nós somos fracos e incapazes de cumpri-la. Então ninguém podia cumprir a lei. Só um cumpriu a lei: Jesus. Ninguém nunca foi salvo pela lei, porque a lei não foi feita para salvar ninguém, ela foi feita para apontar o pecado, justiça e o juízo. Então como que alguém era salvo no Antigo Testamento? E a resposta, Paulo de novo nos conta. Efésios 2, no versículo 8, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês,
É dom de Deus. As pessoas do Antigo Testamento, como a Bíblia chama os antigos, eles eram salvos exatamente da mesma forma que eu e você. Eles eram salvos por graça, por meio da fé. E isso não vinha deles, era um dom de Deus. Desde sempre, desde o primeiro homem até o último homem que ainda vai nascer, todos serão salvos da mesma forma, pela graça, por meio da fé. Isso é importante para a gente nessa noite, porque nós queremos compreender um pouco melhor essa parábola e avaliar essa parábola no tempo. E Hebreus 11 vai nos explicar o que é a fé. Já que eles foram salvos pela fé, o que é a fé? Hebreus 11 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus 11 está nos contando que os antigos, o Antigo Testamento, as pessoas que viviam lá, foram salvas pela fé. E que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e prova daquilo que não vemos. É assim que os antigos foram salvos. Eles foram salvos por aquilo que eles esperaram. Como as virgens que estavam ali reunidas esperando o noivo. 5 delas tinham certeza absoluta que o noivo chegaria. 5 delas duvidaram. O Antigo Testamento foi assim. 5 virgens tinham certeza absoluta daquilo que eles esperavam, enquanto outros 5 se esqueceram e deixaram para lá e dormiram no caminho. E eu queria falar sobre alguns deles, te mostrar que essa parábola se aplica, que ela é interessante. Olha só, a Bíblia vai falar do primeiro deles, Abel. Abel nunca viu Jesus. Abel nem sabia de Jesus. Pensa que não existia Bíblia, não existia aliança, não existia Abraão, não existia... Bom, no tempo de Abel não existia praticamente nada. Era ele, o pai dele, a mãe dele e o irmão dele. Era só isso que tinha. E os bichos. E mato. Era isso. Mesmo assim, Abel se dá conta de que ele está separado de Deus. E de que não tem nada que possa reatá-lo. E aí ele busca esse Deus para a adoração. E ele leva o quê? O cordeiro e o sangue. Porque ele sabe que a reparação pelo pecado é por meio de sangue. E ele adora. Isso é profético. Abel adora a Deus por meio do cordeiro e do sangue. E ele teve bom testemunho. Hebreus 11 vai dizer que ele obteve bom testemunho, porque ele apresentou o sacrifício aceitável a Deus. Ele entendeu, lá no seu tempo, como ele encontraria salvação. Abel manteve a lâmpada acesa. Ele acendeu a lâmpada dele. E mesmo sem ter informação, ele soube como buscar ao Senhor e como encontrar a salvação. A Bíblia vai falar de Enoque. A gente tem tão pouca informação sobre Enoque. Enoque é um completo desconhecido para a gente, salvo um detalhe ou outro que a gente tem em Gênesis, em Judas, alguma coisinha em Hebreus. Mas o que a gente sabe é que ele buscou tanto a Deus, e ele foi tão próximo de Deus, que ele agradou a Deus. E foi tomado dessa terra e nunca experimentou a morte. Enoque manteve a lâmpada dele acesa, de uma forma que a morte não teve poder sobre ele. Ele manteve a lâmpada acesa. A gente pode ir um pouquinho mais para frente e a gente vai encontrar Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele é o pai daquilo que a gente está dizendo que salva as pessoas, a certeza daquilo que não se vê. Ele deixa a sua família, sai da sua terra, vai para uma terra estranha e passa por tantas e tantas e tantas histórias. Mas talvez a história mais simbólica da fé de Abraão e da certeza que ele tinha daquilo que ele esperava é quando ele pega Isaac e leva para o Monte Moriá para sacrificá-lo.
E quando eles estão indo para lá, ele é perguntado: cadê o cordeiro para sacrificar? Então ele fala aquela frase conhecida: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Ele tinha plena convicção de que só o Senhor poderia prover para si cordeiro digno do holocausto. Isso também é profético. E ele tinha certeza de que mesmo que a morte tocasse o filho dele, Deus o traria de volta dos mortos. Nós não vivemos isso? Abraão manteve a lâmpada dele acesa. E isso fez com que ele alcançasse salvação. Se a gente for para Moisés, a gente vai encontrar lâmpadas acesas. Moisés, ele, biblicamente falando, é um tipo de Jesus. Ele mostra elementos daquilo que Jesus faria quando ele viria. Mas ele nunca imaginou que ele era um tipo de Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele nem entendia muito bem isso. Mas ele liberta o povo, como o Senhor liberta o povo. Tira o povo da escravidão, como o Senhor tira a gente da escravidão. Nos leva por meio daquele deserto de provações e tentações. Coloca a lei de Deus dentro dos nossos corações e nos ensina sobre ela. E nos leva até a terra prometida. Esse foi o ministério de Moisés. Mas às vezes Moisés não entendia essas coisas todas. Ainda assim, ele tinha certeza daquilo que ele esperava. E é interessante quando a gente lê situações da vida de Moisés, a gente vai encontrar os símbolos de Cristo e pequenas frações da luz começando a brilhar. Quando o povo peca contra Deus terrivelmente e Deus começa a acossar o povo com peste, com serpentes, com escorpiões, que mordiam o povo e o povo então morria envenenado, Moisés corre e clama ao Senhor por misericórdia, por salvação, por livramento. E aí Deus fala para ele o quê? Construa uma haste. Coloque sobre essa haste uma serpente de bronze. E toda pessoa que for picada e condenada à morte, que olhar para aquela haste, vai deixar de morrer, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser salvo. Mesmo sem saber, ele anunciava uma haste sobre a qual ele seria pregado. E todo mundo que foi picado pelo pecado e que estava condenado à morte, se olhasse com fé, seria salvo. Ele pregava a Cristo, mesmo sem saber que ele pregava a Cristo. Mas ele tinha a certeza absoluta que o Senhor era capaz de livrá-los do pecado, de livrá-los da morte, de perdoá-los, de restaurá-los. Moisés tinha certeza daquilo que ele esperava. Ele tinha provas vivas daquilo que ele nem era capaz de ver. Ele manteve a lâmpada dele acesa. Por todo o tempo, Moisés viveu na confiança dessas coisas. Mas vai além. A Bíblia fala de Raabe, uma prostituta estrangeira. Ela nem judia era, ela nem era de Israel. Ainda por cima era prostituta, uma mulher de todos os pecados. Mas ela temeu tanto a Deus e amou tanto a Deus, que preferiu proteger os espias que foram enviados por Josué do que proteger a sua própria nação. E aí, quando Jericó caiu, a sua casa foi preservada, sua vida foi preservada, sua família foi preservada, porque ela já não fazia mais parte daquele povo. Quando Jericó caiu, Raabe já fazia parte do povo de Deus. Mesmo sendo uma estrangeira e uma pecadora, ela acendeu a lâmpada dela e não deixou ela apagar. Ela foi adotada pelo Senhor, mesmo que não merecesse, porque ela creu. Ela teve certeza daquilo que ela não via. Ela temeu o Deus vivo e verdadeiro, mesmo que ele não fosse parte do povo dela. E assim, ela alcançou salvação. Faz parte da genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Raabe, por causa da fé dela. Mas não acaba aí. Davi, o rei com o coração segundo o coração de Deus, amigo do Senhor, andou e viveu confiante no Senhor, enfrentou gigante, enfrentou animal perigoso, fugiu de Saul no deserto,
que Davi fez? Enfrentou inimigos mais fortes, resistiu ao filho dele que deu um golpe de estado, tudo isso na confiança absoluta de que o Senhor dele era capaz de sustentá-lo e livrá-lo. Davi manteve a lâmpada dele acesa de uma forma tão fantástica, que eu não sei se você sabe, mas o judeu não cria, ou o judeu nem crê até hoje, na vida eterna como nós cremos. Não é da mesma forma que eles acreditam. Mas Davi escreve o Salmo 16, olha que coisa interessante que Davi escreve, uma coisa absolutamente profética e completamente diferente da fé que eles tinham. E ela começa a inaugurar uma outra fé. Ele diz o seguinte no Salmo 16, por isso, o meu coração se alegre, no íntimo eu exulto, mesmo que o meu corpo repouse tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e o eterno prazer à tua direita. Ele creu na vida eterna, consciente ao lado do Senhor. Isso nem era pregado. O judeu cria que ele vivia por meio dos seus descendentes. Enquanto seus descendentes vivessem e se lembrassem dele, ele estava vivo na eternidade. Por isso que todo judeu começa a história deles falando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para garantir que Abraão, Isaac e Jacó permaneçam vivos para sempre. E ele vai e fala, não, eu vou passar a eternidade do lado dele. Que fé, sem ver e sem saber. O trono que o Senhor Jesus se assenta é conhecido como o trono de Davi, por causa da fé desse homem. E não é só ele, não acaba nele. A gente tem mais. A gente tem Daniel, um servo do Senhor, que no momento tão conturbado da história de Israel, no meio de um dos exílios mais perigosos onde eles passaram, onde todos os joelhos se dobraram e aonde todas as lâmpadas se apagaram, porque todo mundo perdeu a esperança no Senhor. Daniel e mais alguns, só algumas virgens, mantiveram as lâmpadas acesas. Eles tiveram a certeza absoluta daquilo que eles esperavam. E mesmo sem conhecer o Senhor Jesus, mesmo sem saber esse nome, mesmo sem ter certeza, eles nunca dobraram seus joelhos. Enfrentaram a morte e venceram a morte, porque eles tinham certeza daquilo que eles esperavam. Daniel é um exemplo de uma virgem prudente. Mas os profetas que vieram depois pregaram tanto sobre correção, aperfeiçoamento, preparo, sobre estar prontos para o dia do Senhor, prontos para o dia do juízo, prontos para o dia em que ele viria, prontos para o encontro onde eles seriam julgados. Todos os profetas pregaram sobre isso e viveram sobre isso, e todos eles que pregaram foi no meio de uma geração impura. Nunca teve um profeta que pregou no meio de uma geração santa. Nunca. Mantiveram suas lâmpadas acesas, mesmo quando todas as outras se apagaram. Isaías é emblemático. Isaías é um dos profetas que pregou para uma geração impura. Isaías sofreu ao ponto de morrer cerrado no meio. Sofreu. A geração era bem impura. Mas em Isaías 9, por fé, ele viu algo que ninguém nunca tinha visto. Ele diz, em Isaías 9, a partir do versículo 2, o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste envolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio
e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías manteve a lâmpada dele acesa, ele viu que o Senhor viria. Ele viu. E daqui começa uma fé tal na vinda do Messias, que quando a gente caminhar um pouquinho mais para frente, e a gente chegar em Simeão e Ana, no nascimento de Jesus lá em Lucas, Simeão todos os dias estava no templo, porque ele tinha a certeza absoluta que o Salvador viria, e Deus tinha prometido para ele, que os olhos dele veriam o Salvador antes da morte. Simeão manteve a lâmpada dele acesa diariamente, uma vida inteira na certeza de que ele veria o Salvador. Ana, que também está nessa cena, passou a vida dela inteira no templo, certa de que ela veria o Salvador. E quando eles encontram Jesus nascido, a lâmpada acesa deles encontra o noivo, e eles gritam para todas as pessoas que estavam antes dele: o noivo chegou. A cena em que Simeão e Ana conseguem ver o bebê que estava chegando no templo é exatamente a mesma cena de quando gritam que o noivo chegou, e as virgens prudentes, com suas lâmpadas acesas, vão para as bodas. E nesse momento, todos esses que nós citamos, Abel, Abraão, Moisés, Raabe, o Joel, Amós, Isaías, todos eles receberam aquilo que eles viveram e morreram esperando. Porque todos eles tinham certeza do que eles esperavam. Ana recebeu aquilo que ela esperava. Simeão recebeu aquilo que ele esperava. E em nome de todos os que mantiveram as lâmpadas acesas antes deles, eles receberam a promessa do Senhor. Mas isso também fala conosco, porque é o Senhor Jesus quem nos deu essa parábola. E Ele fala sobre essa parábola para nós que estamos depois dela. Nós já vimos Jesus, nós já recebemos o Salvador. O que isso implica então? Isso implica que nós, diferentes deles, temos Emanuel, Deus conosco. Deus se fez carne e habitou no nosso meio, e nós pudemos vê-lo. E isso é fundamental. A nossa fé agora não é de que o Senhor Jesus nasceu, disso nós temos prova e certeza. Nós devemos viver a mesma fé que todos esses homens aqui, de que Cristo volta, e Ele vai voltar. O Natal, portanto, ele olha para o nascimento de Jesus? Sim, ele olha para o nascimento de Jesus. O Natal olha para trás? Sim, o Natal olha para trás e a gente vê o momento e a cena em que ele nasce. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina na parábola das lâmpadas acesas é que nós devemos manter a mesma convicção que os antigos tiveram. Manter a lâmpada acesa da mesma forma, mesmo que a noite seja escura. Mesmo que a gente tenha prova, mesmo que as muralhas estejam quebrando ao nosso redor e a segurança esteja acabando, mesmo que nós não sejamos do povo de Deus desde o princípio, mesmo que nós sejamos pecadores adotados, nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas, não porque Ele vai nascer, precisamos manter as nossas lâmpadas acesas porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, quem tiver a lâmpada acesa vai ser chamado para as bodas. O nascimento de Jesus, o Natal, ele é uma celebração absolutamente importante para a igreja, não pelo passado, pelo futuro. Ele nasceu, disso nós temos convicção. É claro que é legal cantar parabéns para Jesus, fazer festa e tal, não é esse o propósito. O propósito é reafirmar para mim, para você e para o mundo que o Salvador já nasceu, que Ele tem um nome que é sobre todo nome, que Ele tem uma obra que é verdadeira, que Ele tem poder para salvar todas as pessoas, não só o povo dele.
E que Ele tem poder e vontade de salvar, não os que cumprem a sua lei, mas exatamente os pecadores, porque Ele veio para mim e para você. E todos somos pecadores. Esse momento, o momento do Natal, não pode ser desperdiçado com festa à toa, não pode ser desperdiçado com bobagem, não pode ser desperdiçado com desânimo. A gente não pode deixar a nossa lâmpada apagar. Não fique em casa no dia 24 de dezembro assistindo o Roberto Carlos, não faça isso. Aproveite essa oportunidade para anunciar que o seu Salvador vive, porque Ele está vivo. E Ele está voltando. E o mundo precisa ouvir que Ele está voltando. As lâmpadas estão se apagando, meus irmãos. E não são só as lâmpadas do mundo. As lâmpadas estão se apagando na igreja. Cada ano que passa, a gente tem encontrado mais e mais desculpas para abrir mão das celebrações. A Páscoa é chocolate, o pessoal desvirtuou. Natal é comercial, Papai Noel, Coca-Cola. Não, meu irmão. A função deles é exatamente essa: desvirtuar e perverter tudo o que existe. A nossa função é usar essas coisas para anunciar o nosso Salvador. Não permita que esse Natal passe à toa. Não permita que esse Natal seja desperdiçado. Você é um instrumento de Deus para a anunciação do Evangelho da salvação no mundo. Use essa oportunidade. Pregue o Evangelho na sua casa, pregue o Evangelho para a sua família, pregue o Evangelho na porta do seu apartamento com um símbolo que lembre o Natal, mas que diga que Jesus está vivo. Pregue no seu trabalho. Se todo mundo está enfeitando, enfeite também, mas aproveite para mostrar que Cristo vive. Não permita que as oportunidades sejam perdidas. Você vai receber gente na sua casa, não abra mão de adorar ao Senhor nesse dia, cultue a Deus nesse dia. Pregue o Evangelho na mesa da ceia. Ensine que nós estamos ali reunidos porque Cristo nasceu. Ensine para as crianças, ensine para os velhos, ensine para os vizinhos. Não pegue hábitos desse mundo. Não fale boas festas para a pessoa. Você não está desejando boas festas, você está desejando um Feliz Natal para a pessoa. Porque é o dia em que Jesus nasceu, não é uma festa qualquer. Aproveite essa oportunidade. Use da sua criatividade. Mas de alguma forma, anuncie o Evangelho da salvação. Essas datas elas são importantes, não para a gente fazer como o mundo faz, mas para a gente garantir e mostrar para o mundo que as nossas lâmpadas estão acesas. Para que a gente tenha a oportunidade de acender as lâmpadas daqueles que estão no nosso meio, mas que as lâmpadas estão se apagando. Nós precisamos do compromisso de amor e da celebração confiante nesse Natal. Porque, assim como os antigos que receberam bom testemunho por sua fé, nós recebemos bom testemunho pela nossa fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos. E eu e você não esperamos Jesus nascer, nós esperamos Jesus voltar. Amém? Vamos orar? Pai, nessa noite, Pai, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Nós queremos honrar e glorificar o Teu nome por tão grande obra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Cristo Jesus, que nasceu há tanto tempo, que se humilhou e se tornou carne, semelhante a um homem, deu sua vida numa cruz para salvar a mim e aos meus irmãos. Te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que nunca seríamos capazes de pagar esse preço, de pagar a nossa culpa, a nossa pena, restaurar a nossa relação com o Senhor. Louvado seja o seu nome e louvado seja o nome do teu Filho Jesus por essa obra maravilhosa, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que nesse Natal nós não sejamos apáticos, que nessa época do ano onde o mundo olha um pouquinho para a gente, que nós sejamos luz,
para esse mundo. Que nós deixemos e permaneçamos com nossas lâmpadas acesas, anunciando que Cristo vive e que o noivo logo vem para as bodas. Nos ajuda, Pai, a testemunhar do Teu evangelho de salvação, de transformação de vidas, de renovo, de libertação, de cura, de vida eterna, na vida de cada um desse mundo, Pai. Que nós sejamos o farol que aponta para Cristo, que nós sejamos as noivas, as viúvas, as virgens prudentes, que mantêm suas lâmpadas acesas, na certeza daquilo que nós esperamos, Pai. Nós temos certeza de que nós esperamos o Senhor, nós temos a convicção de que o Senhor vem logo e pedimos, Maranata, logo vem, Senhor Jesus. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém.